Eu ia cortar. Mas pode falar. Não, o que eu queria compartilhar com vocês é só um modelinho aqui. Quem tiver aí com lápis e papel, ou caderno, ou diário na mão, a gente pode até esperar um pouquinho para anotar, mas eu queria compartilhar com vocês Já peguei aqui. Vamos lá. seis áreas aqui. Vamos lá. Que é uma coisinha que eu, durante um tempo, ficava olhando isso daqui quase todos os dias e me ajudou e me ajuda ainda a pensar sobre mim mesmo, né? Porque a gente está falando bastante, mas eu gosto de unir a teoria com a prática, Vamos lá. né? Eu acho que são coisas complementares e muito importantes. Sim. Então, enquanto eu te dar um tempinho aí, você ia falar só que você citou a educação, né? E eu e o Caio, a gente tem uma coisa muito bizarra, na verdade. A gente não parece, mas a gente é educado às vezes. Não é isso. É isso. Mas eu e ele, a gente estuda junto desde pequeno, juntos, a gente se conhece desde pequeno, só que eu moro em um lugar, ele mora em outro lugar, e a gente foi estudar em outro lugar. Porque o que aconteceu? Eu moro do lado de duas escolas. Só que as duas escolas que eu tenho do lado, a minha mãe não gostava tanto. E a gente foi estudar no Ofélia. O Caio morava no Morumbi e veio estudar aqui na Rua Bahia ali. Então é muito rolê para ele chegar na escola, só que as nossas mães colocaram a gente lá porque é uma escola menor. O que acontece com uma escola menor? Geralmente uma escola normal existe mais uma atenção para as crianças. A nossa escola é a escola que eles chamam de escola construtivista, né? Então, até o terceiro colegial, a gente não tinha aulas em fileira, né? A gente tinha aula em U, que todo mundo se via, e o professor, quando ele ia dar aula, ele dava aula no meio. E eu acho que a gente teve uma sorte de ter encontrado essa escola e fazer parte disso, porque foi o que eu acredito que quando a gente estava na escola, a gente não dava valor nada para isso. Valor zero. Porque quando você está na escola, você é adolescente, você fala, tudo é chato, tudo é horrível, etc. Só que quando eu e o Caio a gente olha para trás e compara o que a gente teve, transforma muito mais a gente em ser humano. Porque os professores que a gente teve colocavam muito mais embates para a gente. Em vez de chegar o professor de história, chegar e falar assim, isso que aconteceu na história e agora faz prova. Ele chegava e falava assim, isso aconteceu na história, vocês sabem por que isso aconteceu? Daí ele puxava para alguém falar, muito mais um debate entre a gente do que uma aula. Óbvio que a gente teve outras matérias, que é matemática, que não tem como fazer um embate, né? Você ensina e faz na prática, né? Então já não dá tanto para fazer isso. Tem, e pode ser uma abordagem bem interessante. Só que, às vezes, as pessoas não querem fazer. Então eu acho que eu e ele, a gente teve uma sorte, pelo menos, de ter encontrado esse lugar, que foi uma coisa que, se ela transformou, talvez a gente, possivelmente, em ser humanos melhores. Ou não. Mas assim, o percurso que a gente faz, né, você sempre vai ter a oportunidade de escolher fazer diferente, né, e tem gente que acaba, talvez até inconscientemente, escolhendo fazer pior, ou simplesmente se repetir, fazer o mesmo, ou escolher fazer melhor. Escolher fazer melhor dá trabalho, né, não é trivial, não é simples. Você se rever, você se questionar, se perguntar as coisas, e principalmente quando você não aprendeu isso dessa maneira desde pequeno, vai ficando mais difícil. Quanto mais a gente vive aqui nessa encarnação, né? Então, também só para deixar claro, eu acredito em reencarnação, eu acredito que a Vamos gente entrar lá, a gente vai tem um chegar lá. percurso de ir e voltar para cá, né, enquanto a gente não aprender o suficiente para talvez um dia não precisar voltar. Mas dá trabalho, isso não é trivial, né? Evoluir dá trabalho, evoluir é uma questão de opção, de trabalho contínuo, diário,
né? A cada hora, a cada minuto. Mas eu acho que vale a pena, porque a gente acaba colhendo os frutos disso em algum momento, né? Então, eu acho que até por hoje pensar assim que a gente tem essa oportunidade de fazer melhor, ou que essa vida não é só essa, né? A gente tem mais pela frente. Qual que é a lógica energética para mim, tá? Nós somos energia, então cada um de nós vibra numa determinada frequência ou num determinado padrão energético, vamos dizer assim. Quando a gente morre, né, o que a gente chama de morte, quando a gente desencarna, você devolve esse corpo físico aqui para a natureza. Ó, tô devolvendo isso aqui. A gente continua, é o que eu acredito. Só que a gente continua exatamente do jeito que a gente é. Tá? O que eu acredito é quando a gente morre e devolve esse corpo aqui, isso vai acontecer, né? Só questão de tempo, a gente vai continuar sendo a energia que a gente é naquele momento da morte. Então, eu prefiro usar o tempo que eu ainda tenho, que eu nem sei quanto que é, para me trabalhar, para melhorar a minha frequência, para melhorar a minha condição de energia, da energia que eu sou, porque depois do outro lado, eu simplesmente vou continuar no mesmo padrão energético. Então, eu prefiro entrar né, sair daqui num padrão melhor do que o que eu entrei. Isso, para mim, faz muito sentido. Eu respeito todo e qualquer outra crença diferente dessa, mas estou compartilhando também com vocês só uma visão, só uma ideia, tá? Não tenho a pretensão de estar certo. Por falar em compartilhar, você falou que você ia passar seis, não sei como chamar. E eu peguei um caderno. Peguei um caderno para isso. 6 áreas. Então, aí vocês podem fazer como vocês quiserem. Podem desenhar um círculo, se vocês preferirem, e dividirem esse círculo em 6 áreas diferentes, ou podem simplesmente numerar de 1 a 6, aí colocarem essas... Eu vou dizer que são áreas da vida onde você... Né, onde eu me uso para me questionar e refletir a respeito. Então, a primeira área seria a área espiritual. Tá? Então, a área 1 é espiritual. A área 2 seria... E essa ordem, essa sequência, ela não é uma hierarquia, nada disso, tá? É simplesmente para dizer que são 6 áreas diferentes. A área 2 seria a área profissional. A área 3, familiar. A área 4, relacionamento afetivo. A área 5, social. E a área 6, financeira. Tá. E quando a gente olha, então, para esse... Tudo bem aí? Vocês conseguiram anotar? Sim. Sim, tá aqui. Então, primeira pergunta que acho que vale a pena fazer, assim, quando você olha para essas 6 áreas da vida, você considera que elas estão entre si em equilíbrio para o que você... Como é que você se sente em relação pensa na palavra equilíbrio, tá? Você acha que você dá suficiente atenção do que você acha que é importante para você, tá? De novo, não tem um certo ou errado. Você tem que ser a referência, na minha opinião. Você dá atenção para a sua vida espiritual, você dá atenção para a sua vida profissional, familiar, de relacionamento afetivo, social e financeira, da forma como você gostaria, da forma como você acha que seria o ideal para você.
Esse é o